Oi, pessoal! Hoje é a nossa segunda aula. Vamos falar sobre uma escritora africana chamada Chimamanda. Ela é uma escritora que gosta de dar palestras e falar sobre as experiências dela, a vida dela. E ela chama isso de o perigo de uma história única. Então, falando sobre o perigo de uma história única, o que acontece? Ela vem contando a história dela desde pequenininha, que aprendeu a ler, segundo a mãe dela, por volta de 2 anos de idade. E ela acredita que não tenha sido aos 2 anos, que tenha sido próximo dos 4 anos. Sempre gostou de literatura, sempre escreveu histórias desde muito pequena. Só que as histórias que ela escrevia eram histórias de brancos, de olhos verdes, de olhos azuis, de gente muito rica. E eles tinham uma empregada doméstica, ela gosta de citar esse exemplo assim, que ela via a mãe dela mandar mantimentos, mandar arroz, mandar coisas para a família. E um dia, num final de semana, eles resolveram ir na casa dessa pessoa, né, dessa empregada que eles tinham, entregar essas coisas, e ela foi junto. E a partir dali ela se chocou porque ela viu muita pobreza. E ela só enxergava ali, nessa família, a pobreza, nada mais. Ela não via eles com outros olhos. Então os anos foram passando, ela foi estudando, ela sabia falar várias línguas e aprendeu muito bem o inglês, porque é um idioma também usado na Nigéria. E ela foi escrevendo livros que não tinham sido publicados, eram histórias que depois, mais tarde, ela usaria, né? Chegou um certo ponto que ela decidiu ir morar nos Estados Unidos e fazer faculdade lá. E chegando lá, ela tinha uma colega de quarto, aonde ela se deparou com a realidade que ela viu naquelas pessoas há muitos anos atrás. A colega de quarto dela não acreditava que ela podia saber um outro idioma e falar tão bem inglês, escutar músicas tipo Mariah Carey, né? E ter uma cultura diferente do que ela pensava, do que era. Do que tinha na mente dela. E na verdade, essa escritora escutava Bob Marley, mas escutava os cantores americanos e ela tinha muito conhecimento, ela era muito inteligente. Então ela passou a pensar que é perigoso a gente ter na mente só um olhar, né? Só perceber somente uma história. Então, refletindo sobre a primeira aula, que era o mito da caverna, né? A gente pode pensar que qual o perigo da gente ver somente um lado, só o que a gente acredita que é, né? Então, o que aconteceu? Ela estudou, ela se formou, e lá na faculdade, quando ela estava fazendo um livro, escrevendo um livro, um professor disse para ela que era lindo o romance dela, só que não fazia o estilo dela, né? Era um romance que não tinha as características do povo dela. E aí ela começou a refletir sobre essas coisas, porque, na verdade, ela conheceu outros países, ela foi para o México. Chegando no México, ela também tinha um pensamento de que o mexicano só queria explorar os Estados Unidos, enfim, entrar ilegalmente lá, né, para utilizar os serviços de saúde, enfim, educação. E quando ela chegou lá no México, ela viu que não era isso, que as pessoas eram trabalhadoras e que elas
de manhã cedo estavam felizes, enrolando tortilhas para comer mais tarde. E aí ela começou a perceber que ela também carregava com ela esses preconceitos, né? E assim sendo, ela começou a pensar, por exemplo, como como foi contadas histórias a vida inteira para as pessoas. Por exemplo, o povo dela é um povo muito sacrificado, é um povo muito que passa muita dificuldade, tem muita dificuldade de ter emprego. Ela viu caminhões de bombeiros tentando apagar incêndio, só que não tinha água. Chegou no local, não tinha água. Muitas vezes as pessoas não tinham comida porque a alta dos preços, por exemplo, de uma margarina era absurda. Num dia era R$ 1, no outro dia era R$ 10, então fazia falta às vezes a margarina na mesa das pessoas. As pessoas às vezes recebiam salário, às vezes não recebiam salário. E ela fala muito assim de que as pessoas gostam muito de utilizar a tragédia dos lugares, dos povos, e não falam do lado bom, porque também existe uma cultura, existem pessoas que se dedicam e vão trabalhar, e aí ela se faz vários questionamentos do que foi ensinado inclusive para ela. Por que a mãe dela não falou para ela que aquela família sim era pobre? Que a empregada trabalhava lá e era pobre. Só que a empregada era digna e trabalhava para dar o sustento para o seu filho. Por que não comentaram que a mulher negra poderia fazer tranças e ter um empreendimento seu, cobrar por aquilo e ter o seu dinheiro? Por que não falavam que muitas pessoas sobreviviam com o básico, mas saíam todos os dias de manhã cedo em busca de um emprego, mesmo sabendo que as possibilidades eram poucas? Então, sempre foi apresentado assim para ela e na maioria da população coisas negativas sobre tudo. O povo, ele é um povo guerreiro na Nigéria, tem muitas dificuldades, mas eles lutam para que tudo seja melhor. Eles querem, por exemplo, restaurar bibliotecas para que as crianças tenham acesso a livros, a histórias verdadeiras e não só histórias trágicas. Então, poderiam mudar o jeito de pensar assim e de falar as coisas. Ela se refere às histórias que ela mesma contava de pessoas brancas que somente essas pessoas poderiam tomar uma cerveja de gengibre, por exemplo, que foi uma coisa que por muitos anos ela ficou sonhando em fazer, em provar uma cerveja de gengibre, até que ela, quando adulta, conseguiu fazer isso. Então, assim, quando ela foi pra fronteira, assim, do México, ela conta que o primeiro sentimento, assim, foi muita surpresa. Que ela ficou com vergonha dos pensamentos dela, porque ela também, assim como tinha um preconceito com ela, tinha preconceitos com os mexicanos, né? Ela ela tinha se tornado um imigrante, conhecendo a cultura deles, pensando que eles eram imigrantes em outro local e queriam explorar o outro local, e não era isso. Muitas pessoas iam para outros lugares para ter emprego, para conseguir melhorar de vida. Assim como ela foi para os Estados Unidos, né, para fazer uma faculdade. Ela escolheu ir para lá e tal, né? Então, como eu posso dizer para vocês assim, ela
começou a se questionar muito assim, ó. Por exemplo, e se lá minha colega de quarto soubesse que os nigerianos gostam de assistir filmes populares, né? E, e se eles soubessem que o povo tem ambição de querer crescer na vida e ser alguém? Ela diz que muitas vezes ela tá em casa e ela é confrontada assim com o que eles falam que o nigeriano ele tem só uma estrutura fracassada e eles não falam que o povo, apesar disso, vai contra o governo, que não ajuda, que não dá infraestrutura. Quantas pessoas estão ansiosas para serem escritoras, para escrever, para contar as suas histórias, as suas raízes, coisas que não são contadas, que não são passadas para a população, porque não é interessante. Por que contar que o povo quer melhorar e que o povo quer crescer, se é mais fácil contar tragédias, coisas ruins que existem também, mas que não é o todo de uma cultura, de um povo? Aí ela decidiu organizar assim workshops para falar disso, né? E as histórias, essas histórias boas também, ao ver dela, importam para o povo. Precisariam ser ditas de uma forma mais positiva também. A dignidade do povo dela, isso deveria ser visto também, que são pessoas dignas, comuns, pessoas que lutam para sobreviver e para ter o mínimo básico de uma estrutura que muitas vezes não conseguem, mas são pessoas honestas e que lutam pelo, pelo seu bem-estar e dos seus. Então, o que a gente pode pensar, assim, refletir sobre isso é que até quando a gente vai viver num mundo onde a gente é alienado, a gente não enxerga outras coisas a não ser o que é passado pra gente. Temos exemplos assim até na nossa política, os fake news, as coisas que acontecem no mundo. A gente fica alienado a uma tecnologia, alguma coisa virtual e esquece de ver o outro lado da história. Então, assim, a gente não procura conhecer, ter o conhecimento do outro lado. Por exemplo, ela teve a oportunidade de conhecer um país que ela julgava que era horrível. E não era, na verdade não era. Não foi o que ela viu quando ela esteve lá. O que a gente precisa é pensar se a gente tem que ficar alienado, ficar como os prisioneiros da caverna que só enxergavam a luz que passava por trás deles e eles só podiam olhar para um lado, só que a gente tem a possibilidade de olhar para frente, olhar para os lados, olhar para trás, de ir atrás, de conhecer. Eu acho que quando a gente escuta uma única história, a gente não consegue enxergar que as coisas podem ser bem melhores no mundo inteiro. A gente pode enxergar, por exemplo, assim, se a mãe dela tivesse dito para ela que a família que trabalhava com eles era uma família honesta e trabalhadora, ela poderia ter visto com outros olhos uma coisa que para ela gerou um preconceito a vida inteira. E de repente ela poderia até ter ajudado o filho da empregada dela a estudar com livros, ajudar a ter interesse por
fazer uma faculdade. Em vez de instalar o preconceito e ficar alienado, não enxergar mais nada, a gente pode fazer alguma coisa pelo próximo, a gente pode ajudar. Não que a gente tenha que mudar o mundo, mas a gente mudando o mundo ao redor das pessoas que moram, ou vivem, ou convivem, que a gente tem algum contato na volta, já é grande coisa. Porque se cada um fizer um pouquinho, as coisas melhoram. A vida das pessoas melhora, a sua vida, a vida de quem ajuda melhora. Então, ela foi uma vencedora, ela conseguiu, né, ser uma escritora, ela escreveu livros depois, ela dá palestras, mas não é todo mundo que consegue. Só que se a gente sair desse mundo das ideias e misturar o mundo das ideias com o mundo real, quem sabe a gente possa fazer uma coisa melhor, a gente possa agregar na vida de alguém alguma coisa. Então vale a reflexão, a gente pensar o que a gente está fazendo pro próximo, o que a gente está fazendo pela gente mesmo, e parar de pensar coisas só negativas, só tragédias. Eu, por exemplo, não olho mais televisão. TV aberta eu não consigo olhar. Nós temos um exemplo grande aí de uma pandemia, onde mesmo as pessoas tendo a informação de que não há vacina ainda, né? As pessoas saem, as pessoas acham que é um vírus que não vai pegar em ninguém, que simplesmente é brincadeira, enquanto pessoas, médicos, técnicos, pessoas estão morrendo nos hospitais para salvar vidas. Então é um pouco de egoísmo pensar só em si e não abrir os horizontes, não abrir a mente para enxergar coisas novas. Eu peço que vocês façam uma reflexão sobre o que ela fala, leiam atenciosamente o texto e prestem muita atenção assim nas coisas que a gente pode melhorar e mudar, porque isso é apenas um exemplo, né? E o que a gente pode fazer para que as coisas sejam vistas de outra maneira? Se questionar sempre, será? Será que é dessa maneira? Será que não tem outro lado? Será que não tem outras possibilidades? Será? 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 Eu acredito que a gente possa sempre evoluir, né? E a filosofia nos faz um questionamento sempre de tudo. Isso é muito importante. Então eu deixei uma reflexão para vocês. O que você está fazendo da sua vida? Será que você está conseguindo prestar atenção em tudo ao seu redor? O que você faz para que a sua vida e a vida das pessoas que você conhece sejam melhor, né? Eu gostaria que vocês lessem esse texto, que é bem interessante, ele é um pouquinho longo, mas vale a pena. E vou me despedindo de vocês aqui. Espero que seja interessante a leitura. E vamos lá, né? Vamos pensar como a gente pode fazer um amanhã melhor. Um abraço e até a próxima aula.